Finalmente, então, a gente vai encerrar aí esse ciclo de palestras, né, das virtudes humanas. Essa é a palestra sobre a temperança. Então, vamos começar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, boa. Então, a gente já passou pelas outras 3 virtudes humanas, né? As gravações estão aí disponíveis, caso alguém perdeu alguma, onde foram a prudência, a justiça, a fortaleza e agora a temperança. Então, a virtude da temperança, a gente liga ela muito diretamente ao autodomínio, né? Até, na verdade, a última palestra aqui que a gente teve, né, foi com o Arthur, exatamente sobre a temperança, mas muito dentro de um sentido da luxúria e da pureza e da castidade, né? Aqui eu vou trazer aspectos gerais da virtude. Então, a virtude da temperança, ela consiste em regular, ou seja, trazer medida, né, para o uso dos bens e prazeres materiais, mantendo os nossos desejos sob o controle da razão, da inteligência, né? E não ficar escravo deles, no fundo. Então, a temperança, ela não é só ela não é, né, na verdade, ela não visa a negação dos prazeres. Não é um autodomínio num sentido, tipo assim, tipo, nossa, eu vou negar os prazeres e não vou viver nada, tudo que dá prazer é ruim, tal. Não é isso, né? Pelo contrário, a vida é uma alegria, né? A vida é um grande dom de Deus, ainda que in Laetitia nulle dia sine croce, né? Então, com alegria, nenhum dia sem cruz. E essa virtude, ela é essencial para a nossa harmonia e para o equilíbrio interior, pois permite que a gente viva e use as coisas boas da maneira adequada, sem ser dominado por elas. Então, consiste numa harmonia que nos possibilita escolher o bem e nos ajuda, então, a viver dessas coisas com liberdade, sem ser escravo das paixões, sem ser escravo das coisas. Então, um exemplo, o uso do celular, das redes sociais, né? Então, é uma coisa que pode ser sadia, que pode ser boa, que a gente pode usar com liberdade e tem que tomar cuidado para não ser escravizado por isso, não é? Então, a temperança é quem regula isso aí. Então, ela envolve uma visão clara do valor que as coisas têm, reconhecendo que devem estar subordinadas a um bem maior. Então, por exemplo, você está namorando, está noivo, está casado, e a gente olha para a esposa e vê mais do que alguém, um exemplo, tá? Mais do que alguém que vai cuidar dos afazeres domésticos, mais do que alguém que a gente, né, dentro do casamento vai ter relação conjugal, mais do que alguém pra gente bater papo. Olha, é uma filha de Deus, não é? A gente vê o valor da pessoa ao nosso lado, o valor real dela, e não querendo usá-la, né? Então a gente subordina, né, coloca o nosso relacionamento, essa relação, embaixo, né, de querer agradar a Deus, de querer cuidar dessa pessoa porque ela é um bem precioso de Deus. E isso com todas as pessoas, né? Isso com todas as pessoas. No nosso trabalho, por exemplo, a gente tem que olhar para as pessoas não como um escravo, não olhar para as pessoas como, sei lá, né? Ou na visão de funcionário, né? Não como o meu chefe sendo só um cara ruim, mal, que quer o meu mal, etc. Mas olhar para o outro como uma pessoa, com dignidade. Então o catecismo ensina que a temperança é responsável por moderar a atração dos prazeres e então viver essas coisas conforme a dignidade e também a nossa dignidade de filhos de Deus, né? E a temperança ela é fundamental para o desenvolvimento das outras virtudes. Então, a pessoa temperante,
ela consegue ser mais justa porque ela não é escravo dos bens, né? Então tem um amigo que contou recentemente, falou, olha, ele teve lá ele vendeu um serviço lá, uma coisa tal, e a pessoa pagou um preço maior do que precisaria pagar. E ele foi lá contando, né, que a pessoa também soube disso, mas não veio atrás de receber o dinheiro, mas ele foi atrás. Ele falou, fulano, então, eu tenho que te devolver um dinheiro, tal, passa o Pix aí que eu preciso devolver essa parte aqui, você não precisava ter me pagado isso aqui, né? E aí, por que a pessoa conseguiu ser justa? Por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela não está dominada pela ganância, né? Pela avareza de querer só o dinheiro e etc. Ou da mesma forma, quando a gente vai comprar alguma coisa que é da empresa, né? Ou que é da empresa que a gente é contratado, a gente vai usar o dinheiro de outra pessoa. Cara, é questão de justiça, né? Eu vou usar de forma ponderada, não é porque o outro tá pagando que eu vou usar de forma ruim. Mas a gente só consegue ser justo nesse ponto tendo temperança, não sendo dominado por isso. Depois, a pessoa temperada ela é forte, porque ela sabe resistir às tentações e ao excesso. E também contribui para a prudência, porque a mente não fica obscurecida, né? Então a gente consegue tomar decisões certas, lida melhor com os impulsos. Então a temperança é uma base sólida para uma vida virtuosa como um todo. Aqui alguns perigos, né? Então a falta de temperança ela leva exatamente ao desordenamento da vida pessoal e das relações sociais. Então, quando alguém se deixa levar por um vício, seja gula, luxúria, ira, ganância, ela fere não só a si, mas também as relações sociais, né? Então, os vícios e a falta de temperança, no caso, enfraquece a nossa liberdade e distorce a relação que a gente tem com as pessoas no mundo e também a nossa relação com Deus. Então, a intemperança gera desequilíbrios na saúde física, mental, espiritual. E a gente percebe muito isso, por exemplo, quando a gente vai comer, a gente come muito rápido e come muito, né? Cara, aquilo deixa a gente mal, né? Deixa uma sensação ruim. Fisicamente a gente se sente mal, mentalmente a gente se sente mal, a gente não consegue nem pensar. E espiritualmente a gente também sente a consciência pesada, né? Fala, cara, errei. Especialmente, sei lá, a gente pagou um rodízio, né? Aí a frase típica de rodízio já que eu tô pagando rodízio, eu vou fazer valer a pena. Quer dizer, eu vou comer desordenadamente, eu vou comer até passar mal. Como se isso fosse bonito, né? Então, uma sociedade, né, a gente vai cooperando para uma sociedade mais desequilibrada, mais injusta, e os nossos desejos nunca são plenamente satisfeitos, né? O Arthur falou sobre desejo na última palestra, e aí eu vou comentar um pouco mais disso também, porque o amor às riquezas, né, falando agora do vício da ganância, o amor às riquezas é parecido com água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. E aí, tem a passagem do jovem rico, né, que ele recusou deixar os seus bens. E aí Jesus diz, foi o evangelho agora, né? Dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E aquilo assustou as pessoas, né? Inclusive porque tinham ricos que seguiam Jesus, como depois o próprio José de Arimateia, Mateus era uma pessoa rica, né? O discípulo. E isso choca um pouco eles, mas aqui Jesus está falando, é claro, né? Que não tem problema ter dinheiro, mas o problema está exatamente no apego, exatamente onde está o nosso coração, exatamente a forma com que a gente usa essas coisas, sem perder a medida do uso do dinheiro, né? Então o mal começa quando surge o amor sem medida pelo dinheiro,
quando aparece a cobiça de querer ter sempre mais, de modo sem freios. A gente começa a ter luxo, começa a ter capricho. Eu não faço tal coisa se não for assim. Eu não como em tal restaurante. Eu não faço tal coisa se não for assado. E a gente vai perdendo realmente a mão. E tem a outra passagem, né, do rico que queria guardar os celeiros, né? E Jesus falou, homem imprudente, né? Ainda hoje será tirado da vida. Então, querer ter muitos celeiros perverte o coração do homem. E a gente reza no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente não reza o pão nosso deste ano nos dai hoje, né? Então, não estou falando que a gente não tem que ter reserva de emergência, não estou falando que a gente não pode guardar dinheiro, mas de que a gente tem que sempre viver uma vida, né, no fundo, simples. Mesmo que com coisas boas, com coisas de qualidade. Jesus, por exemplo, né, ele tinha uma túnica. E era uma túnica tão boa, mas tão boa que eles tiveram dó de rasgar. E eles sortearam entre eles quem ficaria com aquela veste, né? Porque Nossa Senhora, muito provavelmente, que fez aquela veste, uma veste muito boa, que não tinha remendo. Então, olha, ele usava coisas boas, né? Jesus, ele frequentava lugares chiques, poderíamos dizer, né? Lugares abastados, como, por exemplo, casamentos. Inclusive, por isso chamaram Jesus de beberrão e de comilão. Mas ele não era, ele era ponderado. Mas ele frequentava também esses meios, mas com o coração no lugar certo. Uma frase, né, importante é de Santo Agostinho, né, no comentário de um salmo, o supérfluo dos ricos é o necessário dos pobres. Então, quem possui bens supérfluos possui um bem alheio, um bem que seria do outro, que deveria ser do outro. Depois a ira, né? Então, a gente não pode dar uma importância demasiada para coisas pequenas. Então, nossa, às vezes, sei lá, uma pessoa tossiu de uma forma que nos irrita. Ou a pessoa espantou uma mosca de uma forma que, nossa, precisa espantar a mosca desse jeito. Ou caiu um negócio no chão, tipo, meu Deus, caiu de novo isso aqui. Isso é falta de temperança, né? É uma pessoa que não consegue suportar a fome, a sede, não consegue suportar uma dificuldade e assim por diante. Depois na gula, que eu já comentei, né, São Paulo diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Então é comer, não só no sentido de comer pouco, né? Não quer dizer isso. Mas comer degustando a comida, comer na presença de Deus, comer se lembrando que a comida é um dom de Deus. E por que eu estou comendo, né? Para que o meu corpo esteja bem, para fazer um momento de confraternização aqui com a minha família e que eu tenha força, ânimo para poder ir lá fazer bem o meu trabalho, santificar o meu trabalho, ajudar as pessoas que precisam, assim por diante. Então, por exemplo, a comida descontrolada, né, como nos faz mal, né? E a bebida também, né? Claro que não tem problema tomar uma cerveja, tomar um vinho, mas quando isso começa a ser prejudicial para a nossa saúde, a gente fica embriagado, aí a gente perde um pouco dos sentidos, né? Fica um pouco mais lento, atrapalha a relação com os outros, fica violento, impede o nosso trabalho. Poxa, aí não tá bem, né? Aí a coisa não tá bem. Então, existe uma grande diferença, né, entre, sei lá, eu juntar aqui com os amigos, tomar uma taça de vinho, ou encher a cara de vodka lá só porque, sei lá, né, tô aqui num casamento e tomei 5 bebidas e não percebi que eu tava ficando diferente, né? Cara, pelo amor de Deus, né? Assim, você não pensou um segundo no que você estava fazendo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ou não, eu vou tomar para ficar mais solto, para ficar mais alegre, né? Então, poxa, eu preciso de uma bebida para ficar feliz. E aqui um outro aspecto é que a temperança, ela não é uma virtude fúnebre. A temperança, ela não é uma virtude triste, mas ela é uma virtude, pelo contrário, muito alegre. Ela tem que ser uma virtude de muita felicidade. Então, ela vai além do autocontrole, né? Mas com esse equilíbrio, a gente já vai vivendo uma vida como foi a vida de Cristo. A gente vai procurando uma harmonia
interior, uma harmonia nos nossos relacionamentos, assim como a vida de Cristo. Então, isso vai nos trazendo paz, isso vai nos trazendo serenidade, isso vai nos trazendo alegria, porque a gente controla e não é controlado, não é? Qual é aquela sensação de ser controlado, por exemplo, pelas redes sociais, né? Deitar ali no sofá, na cama, e quando perceber, gastei ali vários minutos ou uma hora mexendo nas redes sociais, e aí eu me levanto com uma sensação péssima de que eu fui escravo do celular, eu nem lembro o que eu vi no meu celular naquele tempo. Então, mais algumas coisas da vida prática, né? Por exemplo, no uso dos recursos materiais. Então, eu hoje, por exemplo, cara, eu penso muito para comprar uma coisa. Muito. Cara, pode ser uma coisa de R$15. E não é por ser murruga, não é ser mesquinho, mas é pensar, cara, eu realmente preciso disso aqui, entendeu? E a gente pode oferecer muitas coisas para Deus. Então eu vou lá, vou pedir um lanche. Lá eu fui na hamburgueria, na lanchonete, vou pedir um lanche. Aí, cara, tem um lanche de R$25 que, pô, super gostoso, supriria super bem. E tem um lanche que é 45 e com o adicional que eu quero pôr vira R$55. Cara, é mais que o dobro do preço. Tudo bem, não tô falando que tá errado, que não pode. Não, a gente pode comer bem, etc. Mas será que a gente não pode comer algo mais barato e pegar esse dinheiro para ajudar uma pessoa na rua? Em vez de eu tomar um suco de R$25, dependendo do restaurante, olha, R$20, R$25 um suco. Eu não posso dividir uma jarra com alguém que fica mais barato, ou eu não posso tomar uma água com gás hoje, em vez de tomar um suco e gastar 5 em vez de gastar 25. Então, isso também é uma forma de mortificação, né, pra gente. Então, a gente não precisa fazer coisas, sei lá, super extraordinárias e difíceis, né? A gente pode fazer coisas simples como esses exemplos que eu dei. Depois, então, é promover o uso responsável dos bens. Então, quebrou uma coisa lá. Igual esses dias, mostrei até nos stories, né, aquela fita que eu tenho para amarrar as coisas na caminhonete. E aí, tinha dado um problema na catraca e eu ia perder as fitas, né? Então, eu tive que cortar uma parte, ela perderia sua função. Só que aí eu pensei, poxa, tudo bem, né? É uma coisa barata, né? Mas eu falei, cara, não vou, em vez de jogar fora, em vez de comprar outra, deixa eu tentar arrumar isso aqui. E, cara, juro, eu gastei um dia mais de 30 minutos do momento de almoço meu. Cara, eu gastei mais de 30 minutos, suei pra conseguir arrumar o negócio lá e arrumei. Não é? E ainda consegui, coloquei lá uma fita isolante, coloquei um super bonder e tal, testei ela se realmente resolveu. E, cara, resolveu. Então, é uma forma... Desculpa o exemplo pessoal, né? Mas é uma forma de eu cuidar, de eu zelar pelas coisas, não é? De eu não desperdiçar as coisas. E boa. Depois também no campo das emoções, né? E do desejo. Então a temperança regula as nossas paixões, permite que a gente age de maneira mais racional, de forma mais natural, mais equilibrada, mesmo em situações de pressão. Às vezes a gente vai passar no trabalho, em algum momento a gente pode ser que a gente passe por um momento de dificuldade, alguém nos pressionando, um problema que aconteceu, a gente tem que tomar uma decisão rápida. Aí a temperança nos ajuda a regular essas emoções, a gente ficar tranquilo, a lembrar que eu sou filho de Deus, a lembrar que, cara, a gente vai conseguir resolver isso aqui, vai dar certo, não é? Também nos relacionamentos, na forma de falar com as pessoas, ou quando a gente se apaixona por alguém, né? Então, olha, quem é solteiro aí se apaixona por alguém, olha como é importante regular isso, né? Para que a gente não caia em pecados maiores e assim por diante. E na nossa cultura, né, momento atual da sociedade, existe uma valorização muito grande do prazer imediato e do consumo excessivo, né? Querer o imediatismo, querer os resultados para ontem. Então é uma virtude contracultural, né? Então ela desafia a lógica dos tempos atuais. Por isso ela não é simples, né? Às vezes não é fácil de viver. Também a temperança tem um aspecto
espiritual, é claro, né? Ela não é só uma virtude moral, mas ela permite que a pessoa mantenha o coração centrado em Deus, sem se distrair pelos prazeres terrenos. Quantas oportunidades, quantas possibilidades a gente tem disso. E a temperança nos ajuda a regular e não se deixar distrair, né? Por isso. Então ela é um caminho de santidade da qual a gente se aproxima de Deus e vive de forma mais livre e ordenada. Depois, a temperança tem um aspecto apostólico. Olha só que coisa interessante, né? Tem a literatura lá do Machado de Assis, né, que o Bentinho ele fica assustado vendo a Capitu, né, sendo uma senhora de si, né, sendo uma pessoa que tem domínio de si. E uma pessoa sem temperança, ela é como aquela cadeira quebrada, mas que não parece que está quebrada, né? Então, aí você senta e quebra, você senta e cai. Então, quando a pessoa é testada, ela quebra. Então, está faltando temperança, né? E ela tem um sentido apostólico porque a vida dos santos é uma vida que nos atrai, não é? E é uma vida sem ostentação, é uma vida que muitas vezes não chamam a atenção. São atos que têm mais felicidade em dar do que receber. Existe uma alegria de viver desprendido, em superar as inclinações para o mal que a gente tem, das tendências mais baixas. E a vida dos santos, sem luxo, sem ostentação, ela nos chama a atenção. Exatamente porque tem essa força, né, de Deus mesmo. E a temperança, ela é uma virtude muito visível. Os atos da temperança, elas ficam muito evidentes para os outros. E isso pode impressionar, né, pela falta de equilíbrio ou pela sobriedade também. Eu me lembro um dia, eu estava comendo uma refeição, né, junto com uma pessoa, com um grupo de pessoas. Era um churrasco. E tinha uma pessoa já de mais idade e tal, mas muito virtuosa. E aquele testemunho dela me impactou profundamente. Ela enfim, chegaram nela com o prato de carne, meio que já falando, vamos colocar mais carne aqui, né? Olha, tô colocando mais carne. E ela falou assim, não. Ainda tem carne no meu prato. Aí quando eu olhei pro prato dela, tinha tipo 2 pedacinhos de carne desse tamanho assim. Ou seja, ela ainda estava comendo aquilo. Ela ainda estava atenta naquilo. Depois, se ela quisesse, ela pegaria mais. E um exemplo muito simples, mas aquilo me marcou profundamente. Então, às vezes ainda tem comida no prato. Eu vou pôr mais comida aqui. Não, espera, termina de comer, né? Pensa se você vai mesmo pegar mais. São José Maria, ele dava, né, uma ideia de mortificação, que é a gente sair da mesa com um pouquinho de fome. Essa é uma ideia interessante. Então, não comer de ficar empanturrado, mas sair com uma leve fome. Ou ainda, pegar mais coisas do que eu não quero ou do que eu não gosto e menos coisas do que eu quero e do que eu gosto, não é? Então, a gente foi feito para voar com asas de águia, para voar alto, estar perto de Deus, e não como uma galinha, né, que tem um voo baixo, né, que não voa. Então, a temperança nos ajuda nisso, né? A gente conseguir, então, alçar grandes voos junto de Deus, né? Nos dá mais esperança, porque quem tem o coração no lugar certo, sem dúvida é uma pessoa muito mais esperançosa, muito mais feliz. Se nos tem tristeza, se nos falta alegria, é porque falta colocar o coração no lugar certo, né? São Felipe Neri dizia, longe de mim a tristeza e o pecado. E depois, não lembro se é São Domingos, tal, que diz, ou São Francisco, né? Fala, se estás tristes, faça um exame de consciência, porque tem pecado, tem desequilíbrio, né? E a temperança, então, é uma virtude que nos dá muita alegria, muita esperança. Que aí, Nossa Senhora, né, possa nos ajudar, então, a vivermos com equilíbrio, a vivermos bem, né, a nossa vida, a sermos pessoas alegres, pessoas que sabem gozar dos prazeres com equilíbrio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.